Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos resolver a lista sobre refração, material ao qual já está postado aí no seu Classroom. Nós já comentamos o conteúdo, a parte teórica, na nossa aula anterior, e como é de costume, nessa aula aqui nós vamos responder as questões do material. Peço que acompanhe, peço que, se você tiver dúvida, pause o material, pause a aula, tente resolver, isso é mais importante. Volte quantas vezes for necessário e, se manter ainda as dúvidas, se continuar, me procure, você sabe que eu estou sempre à sua disposição. Vamos lá, questão número 1. Os índices de refração absoluta do benzeno e do boro para a luz amarela de sódio são respectivamente 1,5 e 2,5. Então, o que ele está dizendo aí, professor? Que o índice de refração do benzeno, eu vou botar NBE, é igual a 1,5. E o do boro, vou botar NBO, é de 2,5. São os dados que eu tenho. Sabendo que a intensidade da velocidade de propagação da luz no vácuo é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, então ele também me deu a velocidade da luz no vácuo, de onde o raio de luz vai se propagar. Determine, na letra A, as intensidades da velocidade de propagação da luz no benzeno e no boro. Então, eu vou usar o conhecimento do cálculo de índice de refração, que nada mais é o quociente entre a velocidade da luz e a velocidade do meio. Não esquecendo que essa refração determina a mudança dessa velocidade quando a luz muda de meio. Então, esse quociente, essa relação, me dá essa expressãozinha aí que já foi comentada na última aula. Consequentemente, como eu quero do benzeno e do boro, eu posso escrever N do benzeno, velocidade da luz, velocidade do benzeno. Agora, vamos fazer as substituições. O índice de refração do benzeno, ele dá na questão, é 1,5. A velocidade da luz, 3 vezes 10 a 8. E a velocidade do benzeno, ele quer descobrir. Como você é bom de contar, você vai efetuar o produto dos meios pelos extremos, dividir 3 por 1,5, que consequentemente vai dar 2 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, essa é a velocidade de propagação da luz no benzeno. E no boro, professor? Então, vamos lá. Índice de refração do boro é a velocidade da luz sobre velocidade do meio. Vou botar aqui uma setinha assim, fica melhor. Então, quanto é do boro? É 2,5. Da luz, 3 vezes 10 a 8, sobre a velocidade do boro. Então, eu vou trazer para cá, viu, meus amigos? Velocidade do boro é igual 3 dividido por 2,5 dá 1,2 vezes 10 a 8 metros por segundo. Tá bom? Confiram direitinho se está tudo tranquilo, se a resposta é essa. Se você teve dúvida, por favor, volte o vídeo, revise, veja que eu estou aplicando apenas a expressão para determinar o índice de refração. A letra B, o que ele pede, professor? Na letra B, ele pede um índice de refração relativo, que nada mais é do que uma relação entre benzeno e boro. Então, índice de refração do benzeno sobre índice de refração do boro. Quando ele falar em uma relação, é um quociente. Quanto é o do benzeno? 1,5. Quanto é o do boro? 2,5. Essa divisão aí vai te dar um total de 0,6. É a resposta. Então, questão número 1 respondida. Espero que meus amigos tenham entendido. Quando você tiver dúvidas, por favor, você vai voltar ao vídeo. Se permanecer, eu estou à sua disposição. Bem, para não ficar parecendo que aqui é um sinal de menos, eu vou apagar para 1. Opa, apaguei demais, mas não tem problema. Bem que é 1. Opa, bem que é 1. Vou voltar aqui que eu tirei o lápis e não coloquei de novo. Pronto, 1,5. Tudo bem? Bora agora para a questão de número 2. Bem, veja,
Na aula anterior, nós falamos que o importante para saber refração é que você saiba determinar o índice de refração, a segunda lei, né, da refração, que é do Snell-Descartes, muito importante. Todas as questões aqui nós vamos aplicar essa relação de Snell-Descartes. E também é muito importante que você saiba essa relação de onde a luz está se propagando e para onde ela vai. Quando ela sai do menos efringente para o mais efringente, ela se aproxima da normal. Quando ocorre o contrário, do mais efringente para o menos, ele se afasta da normal. E aí eu vou atrás de fazer aplicações com esses três conhecimentos. Índice de refração, Snell-Descartes e essa parte teórica de aproximar e afastar da normal. Guardem isso, nós vamos usar. Outro detalhe muito importante, vejam que no Snell-Descartes aparece o seno do ângulo. Acho que meus amigos lembram da expressão. Não à toa nas questões aqui estão aparecendo seno e cosseno, né? Então, primeiro detalhe, é fundamental que você aprenda aqueles arcos fundamentais, 30, 45 e 60. E que também tenha um conhecimento sobre trigonometria. Saiba calcular o seno, o cosseno e a tangente. É importante que você faça essa revisão. Bora para a questão número 2. Um raio de luz monocromático incide no ponto O de um setor circular como mostrado na figura abaixo. Sabendo que o ângulo de incidência θ1 é 45 graus, então aqui é de incidência, meus amigos. Ele já me dá aqui, ó, é 45 graus. O ângulo de refração é 30, ele já me dá aqui, meus amigos. Aqui é 30 graus. Muito massa essa questão aí. Determine o índice de refração absoluto do setor circular. Eu vou chamar o setor circular de 1 meio 2, para a gente continuar nessa linha de raciocínio. Sabendo-se que o mesmo estava imerso num meio cujo índice de refração é 3 sobre 2. Então eu vou chamar aqui meio 1. O que é que ele quer que eu entenda, professor? No meio disso tudo, ele quer que você lembre da segunda lei da refração, que é a do Snell-Descartes. N1, índice de refração do meio 1, onde é que o 1 está? Está na incidência ou está na refração? Está na incidência. Então, seno de incidência. Consequentemente, N2, seno R. Essa é a lei de Snell-Descartes. Lembrem, pessoal, por favor, dessa expressão, porque você vai usar essa expressão aqui em todo o conhecimento sobre refração, em todas as questões. Tá bom? Então, memorizem essa expressão. Agora vamos para a substituição. Qual é o índice de refração do meio 1? Vamos voltar aqui, o que é que ele diz? O meio 1, está ali o meio 1 imerso no meio, com o índice de refração é 3 sobre 2. Então, N1 é 3 dividido por 2, vezes seno de I. Mas quem é I, meus amigos? O I, ou θ1, como ele diz aí, de incidência, é 45 graus. Então, meus amigos, vão colocar aqui 45 graus. Quem é o índice de refração do 2, professor? É o que ele está pedindo na questão. Determine o índice de refração absoluto do setor circular. Consequentemente, aqui tu põe N2. E o R é o ângulo de refração. Aqui no texto, aqui na figura, ele também te dá, né? Está na figura, porque eu coloquei, mas está aí no texto 30 graus. Então, aqui tu põe seno de 30 graus. E agora, professor? Agora tu vai lembrar ou observar se na questão te dá o seno de 45 e o seno de 30. E como ele é generoso, ele mostrou para você que o seno de 30 é 1 meio, tá aí dados, e o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Então tu volta aqui, no lugar do seno de 45 escreve raiz de 2 sobre 2, N2 tu quer descobrir, e no lugar do seno de 30 tu escreve 1 meio. Como você é bom de contar, pode simplificar aqui o 2 com 2, e, consequentemente, o índice de refração do meio 2 é 3 raiz de 2 sobre 2. Então, questão número 2 resolvida. Tem como alternativa letra D. Viu como é fácil? Mais uma vez, se apareceu dúvidas, volte. De início, eu peço que tu pause e tente fazer as questões. Procurem fazer sempre isso. Tá? Bora agora para a questão número 3, que já é uma relação para se determinar aí o ângulo limite, tá bom? Que eu também vou aplicar Snell-Descartes. Só que eu preciso ter uma noçãozinha a mais, que eu vou lhe mostrar que noção é essa agora. Vamos lá. Dentro de uma piscina, um tubo retilíneo luminescente com 1 metro de comprimento pende verticalmente a partir do centro de uma boia circular opaca,
de 20 centímetros de raio. A bola flutua em equilíbrio na superfície da água da piscina, como mostra a figura. Sabendo-se que o índice de refração absoluto do ar é 1, então eu estou do meio no ar, né, a boia, e que o índice de refração absoluto da água é 1,25, a parte visível do tubo para as pessoas que estiverem fora da piscina. Então, a parte visível do tubo, professor, o que, ele está te mostrando? Cadê o tubo, professor? O tubo é essa barra vertical, como ele diz no texto. Então, vai ter alguém fora que vai conseguir visualizar apenas um trecho. Então, eu vou considerar aqui um pedacinho, vou fazer com que ele incida aqui na borda e ele não sofra refração. Então, eu vou ter aqui uma pessoa visualizando esse ponto, que eu vou chamar ele de um ponto P. Como você é um bom observador, veja que aqui está formando 90 graus. Ó. E aí, se forma 90 graus, quando eu for aplicar Snell Descartes, vai ficar assim. Aqui é meu ângulo limite, eu vou chamar de um ângulo L, que é o máximo que a pessoa pode visualizar. E esse seno do L, após a aplicação do Snell Descartes, ele fica índice de refração do ar dividido pelo índice de refração da água. Por que ficou assim, professor? Eu mostrei para vocês essa equação lá no nosso material, tá certo? Mas se você quiser fazer a demonstração, você vai aplicar o Snell Descartes. Tem segredo? Não. Aplicando o Snell Descartes fica NA seno 90 graus, N da água, seno L. Só que o seno de 90 graus é 1. Então, quando eu passar o seno do L para o outro lado, fica N da água igual... Vou voltar aqui um pouquinho. Quando tu passar para o outro lado, vai ficar seno, vou colocar assim, seno de L, fica melhor de você compreender. Seno do ar, índice de refração do ar, índice de refração da água, que foi o que eu acabei de copiar aqui. Então, como ele está falando do seno, aí entra outro conhecimento trigonométrico que meus amigos precisam ter. Seno, ele é calculado como cateto oposto dividido pela hipotenusa. Outro detalhe que tu precisa ter é que tu tem aqui um triângulo retângulo, creio eu que dá para observar. Eu vou chamar essa medida bem aqui de um x e, consequentemente, eu vou chamar essa medida de um y. Então, veja que tu tem aí um triângulo retângulo ABC. Então, no triângulo ABC, se tu aplicar Pitágoras, vai ficar o quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Por que o senhor está me mostrando tudo isso, professor? Agora, vamos para cá. Então, quando tu for aplicar o conhecimento do seno do ângulo limite, que é o índice de refração da água pelo índice de refração, do ar pelo índice de refração da água, aqui vai ficar seno L igual a 1 dividido por 1,25. Esses valores foi dado na questão. Só que aí, se tu visualizar no triângulo que eu acabei de mostrar para você, vou botar outra coisinha para ficar legal, para você visualizar. O seno L nada mais é, volta aí, ó, ângulo L, o oposto é o 20 e a hipotenusa é o A. Aí eu vou aplicar isso aqui, cateto oposto sobre hipotenusa. Onde é que você está, professor? Estou nesse triângulo aqui, ó. Estou nesse triângulo aqui que eu estou pintando ele de azul. Então, aqui vai ficar aqui vai ficar 20 por A, cateto oposto 20, hipotenusa A. Sim, professor, e agora? O que eu vou fazer? Vou mesclar. Se eu chamar aqui de equação 2 e aqui de equação 1, isso fica dessa maneira. 1 sobre 1,25 é igual a 20 dividido por A. Sim, professor, mas e aí? Cadê o A? Está aqui, amores de minha vida. Ó. O A nada mais é do que a raiz de x ao quadrado mais 400. Aí tu leva para lá. Tem calma, não é muita conta não. 1,25, 20 por raiz de x ao quadrado mais 400. Tá vendo aí como é bacana? Então, a partir de agora, continue aí na tranquilidade. Bora trabalhar com essa fração. Eu posso escrever ela dessa maneira, ó. 1,25 é a mesma coisa de 125 por 100, porque eu tenho duas casas decimais após a vírgula. E aqui eu vou repetir. Quando eu efetuar a divisão de fração, vai ficar 100 por 125.
E aqui, vou repetir. Pronto. Agora eu vou simplificar. Observem que dá para me dividir aqui por 25, que dá 4. E dá para eu dividir aqui o 125 também por 25, que dá 5. Então, eu passo a ter 4 quintos igual a 20 raiz de x ao quadrado mais 400. Tudo dentro da raiz. Tomara que dê espaço. Posso simplificar aqui, amores de minha vida. Ó, 4 por 4 dá 1, 20 por 4 dá 5. O que sobrou? Sobrou raiz de x ao quadrado mais 400 igual a 25. Como você sabe, quando tem essa raiz aí, para tirar a raiz, basta levar os dois membros ao quadrado. Meus amigos se garantem, sabem desse conhecimento. Então, a minha aqui vai ficar o que, professor? X ao quadrado mais 400 igual a 625. O x ao quadrado é 225, que é o 625 menos o 400, e a raiz de 225 é 15. Professor, essa é a resposta. Vamos ver o que ele quer na questão. O que ele está pedindo aí? Vamos lá, cadê onde foi que paramos? A parte visível desse tubo. Para as pessoas que estiverem fora, a piscina terá um comprimento máximo de... Eu estou aí, é? Não, fora da piscina terá um comprimento máximo de... que é o Y. Ó, essa parte aqui que é o que é visível. Não é isso? Então, veja que o x mais y está valendo 1 metro, também conhecido como 100 centímetros. Eu posso botar aqui, ó, x mais y é 100. Só que tu acabou de achar o x é 15. Vou trazer para cá, ó. Aí vai ficar 15 mais y igual a 100. Daí o y, que é o que tu quer, é 85 centímetros. Essa é a resposta. Tranquilo? Então, meus amigos, creio eu que já deu aí para você compreender essas 3 primeiras questões. Vou dar uma pausa para o vídeo também não ficar muito longo, cansativo para vocês. E aí eu venho com o outro vídeo resolvendo as outras questões, tá bom? Forte abraço, tudo de bom para vocês.